Nesse primeiro vídeo sobre a camada física, nós vamos ver as questões básicas de velocidade de transmissão de dados. Vamos ver o que é a camada física e as questões teóricas que determinam a velocidade de transmissão de dados. Essa aula é direcionada como apoio para uma disciplina de redes de computadores e, nesse caso, especificamente para a camada física do modelo OSI. O que é a camada física do modelo OSI? A camada física do modelo OSI é aquela que define as características físicas, elétricas e de temporização da rede. O que são as características físicas, mecânicas? Por exemplo, como é que é um conector de uma rede local? Isso é uma definição de uma interface mecânica. A definição de uma interface elétrica é quais são as voltagens, a intensidade do sinal, e a questão da temporização tem relação de qual é o tempo de variação do sinal, quantos bits por segundo é a transmissão, quantos baud é a transmissão. Então a camada física é são as definições menos abstratas de uma rede de computadores. Até agora a gente estava sempre pensando em protocolos, né? Como é que um computador falava com o outro, enfim. Agora nós estamos pensando em efetivamente questões elétricas, mecânicas do sinal, tá? E do cabo, enfim. É responsabilidade da camada de física, evidentemente, fazer o fluxo de bits de uma máquina para outra, o fluxo propriamente dito. Essa camada não está mais preocupada em saber quem é que tem autorização para enviar dados, quem não tem. Essa camada apenas codifica de forma eletromecânica o sinal. A gente pode pensar que como é que esse sinal é transmitido através de um cabo ou através do ar, né? Esse sinal é transmitido a partir da variação de alguma característica, alguma propriedade física de uma onda. Então, eu posso variar a amplitude dessa onda, eu posso variar a fase dessa onda, eu posso variar a frequência dessa onda, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um sinal analógico. Por que um sinal analógico? Porque a variação desse sinal é contínua, ele não dá pulos. E aqui a gente tem um sinal digital, porque a variação desse sinal é discreta. Ou eu estou transmitindo aqui embaixo, ou eu estou transmitindo lá em cima. A gente pode já extrapolar e dizer, ou eu estou transmitindo 0, ou eu estou transmitindo 1. Aqui não. Se isso aqui fosse o 0 e esse ali fosse o 1, há uma zona intermediária aqui. Tá? Posso variar a voltagem, a intensidade da corrente, enfim. Eu tenho que transformar um sinal num cabo, um sinal elétrico, né? Eu tenho que transformar alguma característica desse sinal elétrico do cabo, por exemplo, para que os dois lados consigam entender que bits estão sendo transmitidos. Então eu vou variar a voltagem, a intensidade, enfim. Existem algumas questões teóricas, que é o que nós queremos ver nesse vídeo, que são importantes para a gente compreender as limitações da transmissão de dados. Todos nós sabemos, por exemplo, que num cabo de rede local, eu não consigo transmitir qualquer velocidade, né? Em alguns cabos eu transmito 10 megabits por segundo, em outros eu transmito 100 megabits por segundo, em outros eu transmito 1 giga, 10 gigas, mas os cabos são diferentes. Às vezes os conectores são diferentes. Por que isso acontece? Porque há uma relação entre a velocidade suportada e o cabo. Na verdade não é só o cabo, a transmissão no ar também. Há uma velocidade, há uma relação entre a velocidade suportada e o meio de transmissão. O meio pode ser o cabo de cobre, pode ser o ar nas transmissões sem fio, pode ser o cabo de fibra óptica.
Tá? Então vamos ver essa base teórica. Um autor importante chama-se Jean-Baptiste Fourier, e ele fez a famosa análise de Fourier, ou série de Fourier. O que ele diz nesse trabalho? Que qualquer função periódica pode ser construída a partir de infinitas funções senoidais e cossenoidais. Embora isso seja uma matemática que a gente não precise ter o conhecimento, a ideia é que qualquer função periódica, ela é também a soma de várias funções senoidais e cossenoidais. Essas funções são chamadas de harmônicos do sinal da função original. Tá? Então, uma função original, ela é também uma composição de harmônicos. E por que isso é importante para a transmissão de dados? Por causa desse desenho dos dois próximos slides. Tá? Aqui eu tenho uma função periódica que codificou 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ao longo do tempo. Se eu posso expressar essa sinalização aqui, ou essa função, com infinitos harmônicos. Então eu vou ter várias funções senoidais e cossenoidais que vão, na verdade, representar essa minha função original, que no fundo é o sinal que eu quero transmitir. Tá? O que é esse gráfico aqui da direita? Na verdade, está mostrando apenas a amplitude dos diversos harmônicos. Tá? Então o primeiro harmônico tem uma amplitude aqui, o segundo lá, o terceiro cá. Por que isso é importante? Porque se eu usasse só um harmônico, só uma função senoidal, o meu sinal ficaria assim. Com esse sinal, como está do lado esquerdo da tela onde o meu mouse está passando, se eu transmitir essa função, esta onda, o destino não vai conseguir, a partir dela, restaurar aquela informação lá de cima. Como é que eu sei aqui onde é que está 1 e onde é que está 0? Tá, eu posso considerar que 1 está aqui e 0 está aqui. Mas então eu transmiti vários 1s, uns 2 0 e mais um 1. Mas não é isso que eu estou transmitindo. Eu estou transmitindo 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Se eu usar dois harmônicos, eu vou ter uma onda, uma função, né? A soma desses dois harmônicos vai me dar uma onda assim, que também não vai permitir que eu reconstitui a função original. Então eu preciso de um número mínimo de harmônicos, um número mínimo de funções senoidais e cossenoidais para restaurar aquela função original que estava transmitindo 0, 1 e assim por diante. Com 4 harmônicos eu já começo a ter alguma coisa parecida. Ó. E com 8 harmônicos eu consigo saber que eu estou transmitindo 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Então é importante, essa análise de Fourier é importante para mostrar que o meu sinal, quando eu for transmitir informações, eu vou precisar de um conjunto de harmônicos para fazer essa transmissão. Eu posso extrapolar e dizer que eu vou precisar de um conjunto de frequências para transmitir essa informação. Um conjunto mínimo. Certo? Então vamos... O que esse conjunto de frequências tem a ver com o que nós queremos aprender? É porque se eu preciso de um conjunto de frequências para transmitir o sinal, então a capacidade de transmissão de um meio é determinada por esse conjunto de frequências que eu vou poder usar. Né? Esse conjunto de frequências que eu vou poder usar num determinado meio de transmissão é o espectro de frequências, é a faixa de frequências que eu vou utilizar. Essa faixa de frequências, por exemplo, de 300 Hz a 3000 Hz, a gente chama de banda passante. Então, banda passante é a faixa de frequências, é o espectro de frequências, como a gente quiser chamar, que eu vou utilizar no meio de transmissão. E o que é importante é perceber que cada meio de transmissão,
apresenta um conjunto de frequências, uma banda passante utilizável. Eu não posso utilizar qualquer banda passante em qualquer meio de transmissão. Tá? Então, um outro termo utilizado é largura de banda. Então, banda passante é a faixa de frequência, no meu exemplo, de 300 a 3.000 Hz. Largura de banda é justamente o tamanho dessa banda passante. No meu caso, 2.700 Hz. Tá? Quanto maior a largura de banda, quanto maior a largura de banda, quanto maior a diferença entre a maior frequência e a menor frequência, mais rápido um meio de transmissão consegue transmitir. Então, isso é importante nesse primeiro trabalho do Fourier. Ele não estava pensando em transmissão de dados, ele estava pensando em matemática, mas ele nos ajudou a perceber que quanto maior a banda passante, ou melhor, maior a largura de banda, maior é a capacidade de transportar informações. Tá? Mas então é por causa disso que diferentes meios de transmissão têm diferentes velocidades máximas de transmissão. Por que eu não posso utilizar a faixa de frequência que eu quero? Porque cada meio de transmissão apresenta uma distorção por atenuação, uma distorção do sinal. As frequências têm que chegar juntas lá do outro lado. E tem que chegar com potências semelhantes. No entanto, os meios de transmissão, eles deformam, eles atenuam essas frequências de maneira distintas. Então, um meio de transmissão, ele tem, naturalmente, pelas suas características físicas, eles têm uma porção, uma faixa de frequências que é utilizável. Se a gente tentar utilizar outras faixas de frequência, a distorção vai ser muito grande e o sinal não vai ser reconhecido do outro lado. Então eu não posso colocar qualquer frequência em qualquer meio de transmissão. Tá? E eu preciso de uma quantidade de harmônicos para poder compreender lá do outro lado. Então o que é a banda passante? Tá, a banda passante é o tamanho. A banda passante são as frequências que eu vou utilizar para transmissão. Mas o que determina essas frequências? Eu tenho que usar apenas as frequências em que não ocorre grande atenuação. Tá? Por isso que determinado cabo tem uma capacidade maior do que outro. Um pesquisador muito importante que determinou essas questões foi o Henry Nyquist, em 1924, lá da TIT. Porque isso é importante para a transmissão de voz também. Tá? E ele chegou numa fórmula, provou lá com o trabalho dele, que a velocidade máxima de um canal é 2 vezes a banda passante. Tá? Mas a unidade utilizada por ele é uma unidade chamada baud. E o que é baud? Baud é o número de variações do sinal. Então, uma banda passante de 3.000 Hz consegue uma velocidade máxima de 6.000 bauds, ou 6.000 variações do sinal por segundo. Isso não é igual a bits por segundo, porque eu estou mandando 0 e 1? Não. A cada variação eu posso estar mandando 2 bits, por exemplo. Então eu poderia ter uma transmissão de 6.000 bauds com 12.000 bits por segundo. Eu posso mandar 3 bits a cada variação. Eu tenho que multiplicar por 3. Tá? Então aqui está a fórmula. Na verdade, bits por segundo é a velocidade em bauds multiplicada pelo número de bits de cada pulso. Tá? Que pode ser 1, 2, 3, 4, enfim. Tá? Aqui, ó, o que é baud? É pulsos por segundo. Mudanças de nível por segundo. E aqui embaixo a gente tem as fórmulas para converter de baud para bit por segundo, de bit por segundo para baud, e também para descobrir quantos bits por pulso estão sendo mandados quando a gente tem as velocidades nas duas unidades.
E um outro pesquisador importante foi o Shannon, que percebeu que existe uma relação também da velocidade com o ruído na linha. Todo canal tem um ruído térmico, que é, na verdade, a própria agitação dos elétrons durante a transmissão de dados. Tá? E ele determinou que a potência do sinal em relação à potência do ruído determina a velocidade em bits por segundo. Então, isso é um pouco assim óbvio para nós. Se eu tenho pouco ruído, eu consigo transmitir mais rápido. Se eu tenho muito ruído, eu não consigo transmitir tão rápido. E a velocidade, então, em bits por segundo é dada pela fórmula banda passante vezes logaritmo da base 2 de 1 mais sinal ruído. O que interessa a gente perceber aqui que ruído está no determinador. Então a taxa máxima é inversamente proporcional ao ruído. Tá? Quando a gente fala em relação sinal-ruído, isso é sempre colocado na unidade decibel. Tá? Decibéis é uma forma de tratar de unidades que crescem exponencialmente e que precisam ser reduzidas. Isso aqui, por exemplo, é uma relação entre uma relação propriamente dita de potência, né? Tem um numerador e um denominador, e do lado esquerdo é a conversão para decibel. Então, uma relação cujo valor é 1 milhão, na verdade, vai aparecer em decibéis como 60. Isso serve para quê? Para facilitar cálculos. Tá? De qualquer maneira, não nos interessa. O que nos interessa é que a taxa máxima, então a velocidade máxima, tem relação com a banda passante e tem relação com o sinal e o ruído, a potência sinal-ruído. Tá? Nós não vamos usar essa fórmula para calcular, mas nós temos que ter na cabeça que as frequências onde há pouca distorção determinam a velocidade e a relação sinal-ruído também determina a velocidade. E nós vamos ficar nessa primeira aula com esses conceitos importantes de banda passante, relação sinal-ruído e por que determinado meio transmite mais rápido que outro. Não perca a segunda parte sobre a camada física.